Olá, tudo bem? Eu sou o pastor Marlon e você está no canal oficial do CI em Blumenau. Você ouvirá agora uma mensagem que pode transformar a sua vida. Se puder, venha nos visitar em um dos nossos cultos. Deus te abençoe. Êxodo 12, verso 1 em diante. Ora, o Senhor falou a Moisés e a Arão na terra do Egito, dizendo: Este mês será para vós o princípio dos meses. Este vos será o primeiro dos meses do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: Ao 10º dia deste mês tomará cada um para si um cordeiro, segundo as casas dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena demais para um cordeiro, tomá-lo-á juntamente com o vizinho, mais próximo de sua casa, conforme o número de almas. Conforme ao comer de cada um, fareis a conta para o cordeiro. O cordeiro ou o cabrito será sem defeito, macho de 1 ano, o qual tomareis das ovelhas ou das cabras, e o guardareis até o 14º dia deste mês, e toda a assembléia da congregação de Israel o matará à tardinha. Tomarão do sangue e poluão em ambos os umbrais e na verga da porta, nas casas em que o comerem. E naquela noite comerão a carne assada ao fogo com pães ázimos, com ervas amargosas a comerão. Não comereis dele cru nem cozido em água, mas sim assada ao fogo, a sua cabeça com as suas pernas e com a sua fressura. Nada dele deixareis até pela manhã, mas o que dele ficar até pela manhã, queimá-lo-eis no fogo. Assim, pois, comereis. E aqui eu presto que você fique atento. Assim, pois, o comereis. O Senhor está dando ordens expressivas, claras, pontuais e muito pertinentes a Moisés, para que ele, por sua vez, ordenasse ao povo. É Deus falando. E aqui no verso 11, é muito importante o que ele está dizendo, pois ele fala: e assim, pois, o comereis. Depois de ter ensinado o jeito que era para cozinhar, o jeito que era para assar, o jeito que era para comer, o jeito que era para fazer com as sobras, o jeito que era para fazer com o sangue, o lugar que deveria ser marcado das casas deles com o sangue do cordeiro. Depois de tudo, ainda há um final de ordenança clara, pontual, expressiva e pertinente. E o Senhor está dizendo: assim, pois, o comereis. 2 pontos. Os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, e o vosso cajado na mão, e o comereis apressadamente. Esta é a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei todos os primogênitos na terra do Egito, tanto dos homens como dos animais, e sobre todos os deuses do Egito executarei juízos, porque eu sou o Senhor. Mas o sangue vos será por sinal nas casas em que estiverdes. Vendo eu o sangue, passarei por cima de vós, e não haverá entre vós praga para vos destruir, quando eu ferir a terra do Egito. E este dia vos será por memorial, e celebrá-lo-eis por festa ao Senhor. Através das vossas gerações o celebrareis por estatuto perpétuo. Aleluia. Até aí. E aqui ele acabou de estabelecer a Páscoa, que o seu povo iria comemorar pelo resto de suas vidas, após gerações seguidas, até o dia
da última Páscoa que o Senhor Jesus participou com seus discípulos. Isso foi há milênios, até a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo na terra. E aquele momento que os evangelhos relatam, que ainda hoje comentávamos no caminho, a mesma coisa se repetindo, milênios depois, agora o próprio Cristo instruindo aos seus discípulos e dizendo: você vá, você veja, é um homem levando um cântaro, pergunte para ele e diga para ele, ordene, ordenança como está aqui, que o Senhor precisa do lugar para tomar a Páscoa com os seus discípulos, e Ele vai guiar você ao lugar certo. A história se repetindo, porém com um diferencial tremendo, porque agora era o próprio Cordeiro de Deus que dava as ordens. Nessa Páscoa e nesse tempo, do texto em que foi lido aqui nesta noite, que tem a ver com um tempo muito antigo, esse cordeiro representava Jesus Cristo, milênios antes do Senhor Jesus vir. Mas agora no Evangelho, é o próprio Cordeiro de Deus vivo, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, o Verbo da vida, que se humanizou, que se fez homem, que se fez carne, que se fez humano. Aquele cordeiro que a Páscoa apontava, aquele cordeiro que era simbolismo do cordeiro verdadeiro, que João Batista, quando viu Jesus estando com seus discípulos, disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse cordeiro, Jesus de Nazaré, está agora instruindo e dizendo: vocês vão, e tudo vai dar certo. E eles foram, e acharam a casa, e prepararam o banquete, a mesa. E naquela noite, na ceia da Páscoa, o Senhor Jesus fez a substituição, porque agora a Páscoa se cumpria. A lei era sombra da realidade que viria, como diz Paulo, escrevendo em suas cartas. Todo o cerimonial da lei, todos os aspectos da lei, no que diz respeito aos seus rituais e cerimônias, apontavam para o reino de Deus que viria, e principalmente para o Cordeiro de Deus que seria sacrificado uma vez só e para sempre, para salvar a humanidade inteira. Agora haveria a substituição. O próprio Cristo, o Cordeiro de Deus, instituiu agora, no dia da ceia de Páscoa, a ceia do seu povo, a ceia da sua igreja, a ceia dos seus discípulos, e substituir a Páscoa pela ceia do Senhor. Tomando o pão, tomando o vinho, os abençoando, os santificando e dizendo: tomai e comei, este é o meu corpo que é partido por vós. Tomai e bebei, este é o meu sangue derramado por vós, sangue da nova aliança derramado para o resgate de muitos. Ali você vê a transição substitutiva e a Páscoa ganhando a sua realidade. A Páscoa que, segundo o Novo Testamento, era apenas sombra, mas não era a luz, era a sombra, não era a realidade, era apenas a sombra. Agora a Páscoa se transformava em realidade, a sombra se tornava em luz clarividente. Nas palavras de Jesus, tomando os elementos da ceia e dizendo aos seus discípulos: tomai, comei, este é o meu corpo partido por vós. Tomai, bebei, este é o meu sangue derramado por vós. É como se ele dissesse: não é mais um cordeiro animal, é um cordeiro humano, sou eu.
Agora vocês não comerão literalmente a minha carne, a comerão espiritualmente, e quem de mim se alimentar, por mim viverá. Agora não é mais o sangue do cordeiro animal para ser aspergido nas ombreiras, nas vergas das portas. Agora é o meu sangue que vai ser derramado na cruz, e uma vez e para sempre, para limpar o pecado de todo mundo. Tomai e bebei, este é o meu sangue. Agora houve a substituição, e a Páscoa virou ceia do Senhor. Mas assim como antigamente, agora, você vê que para que essas coisas acontecessem, e houvesse a vitória, o grande livramento, na idade antiga, as portas de ferro e de bronze que aprisionavam os israelitas, que por 400 anos estavam aprisionados, se abrindo para que eles pudessem sair livremente. Agora, na atualidade, o corpo de Cristo rasgado, o sangue de Jesus derramado, para que as portas espirituais do pecado, que trancafiavam uma humanidade inteira sem liberdade, agora pelo partir do seu corpo na cruz, e agora pelo derramado do seu sangue no Calvário, essas portas do pecado se abririam, e a humanidade presa por aquele faraó egípcio que agora é Satanás, como na antiguidade Faraó foi vencido, Satanás seria vencido. Agora não se sai do Egito para a terra prometida, agora se sai da escravidão do pecado para a Canaã celestial. Agora não se liberta da mão de um faraó egípcio da antiguidade, se liberta da mão de um faraó do inferno chamado diabo. Agora o cordeiro não é animal cujo sangue seria colocado nos umbrais das portas, porque Deus disse: nessa noite visitarei com juízo todos os egípcios e todos os deuses pagãos dos egípcios, eu visitarei derramando juízo sobre a terra, mas quando eu vir o sangue sobre as vossas casas, eu passarei por vós e ninguém será destruído. Agora é o sangue de Jesus Cristo marcando a cruz, e o juízo de Deus descendo para destruir o diabo, seus demônios e o inferno todo, mas o seu povo sendo libertado, seu povo tendo liberdade, seu povo saindo para uma vida de total autonomia na presença do Senhor. Mas para que tudo isso acontecesse, tanto antigamente como agora, ordens expressivas, pontuais e pertinentes de Deus foram dadas, tanto lá como aqui, como antes como agora. O Deus que disse para aquele povo: faça assim, mate assim, coma assim, assa assim, queime assim, se coloque assim, desse jeito, se vista assim, se calce assim, coma apressadamente, que esta é a Páscoa do Senhor. Agora é Jesus, o Cordeiro Divino, dizendo: vá em tal lugar, converse com tal homem, diga que eu preciso de um lugar para participar da ceia com os meus discípulos, o homem te guiará ao lugar certo. E como antigamente, agora pessoas obedeceram. Então eu estou falando tudo isso até agora para dizer uma coisa bem pontual para vocês: não haverá livramento, não haverá milagre, não haverá vitória, se nós fizermos ouvidos de mercador para os mandamentos do Senhor, para o falar do Senhor. Nós precisamos ouvir a voz do Senhor e obedecê-la. Há uma obediência de fé, primeiramente, antes da porta se abrir, antes do sangue nos livrar,
antes de Deus nos libertar, antes do milagre acontecer, há uma obediência de fé. Você precisa estar atento para ouvir a voz de comando do Senhor e obedecê-la. Porque foi só quando eles obedeceram que as coisas aconteceram para a glória do Senhor. Você está entendendo essa palavra? Do mesmo modo, agora no Evangelho, só houve a mesa, só houve Jesus à mesa, só houve o pão e o vinho, só houve a substituição da Páscoa pela ceia do Senhor, porque Jesus deu ordens do mesmo jeito que antigamente, expressivas, pertinentes e pontuais, só que com outros elementos, mas no espírito, no funcionamento, no mecanismo era a mesma coisa. Ordens foram dadas claramente, detalhadamente, e pessoas obedeceram essas ordens, que é a obediência da fé. Então vocês se mantenham nisso, pelo amor de Deus, porque algo poderoso Deus gerou dentro de vocês. Esse lugar está marcado por algo maravilhoso de Deus, que não termina quando um homem chega, nem quando um homem sai, que não tem a ver com humanidades, tem a ver com propósitos eternos. Deus fez algo grandioso, Deus gerou algo tremendo nesse lugar. Vocês precisam administrar bem esse legado de Deus, e vocês precisam ter informações a respeito disto, para que vocês se identifiquem com consciência acerca daquilo que Deus deu a essa igreja. Deus derramou uma graça, gente, isso é uma graça. Transformar esse lugar como foi transformado, e do jeito que Deus supriu as necessidades, é só uma graça, uma unção específica de Deus, para essa igreja específica fazer coisas específicas de Deus, enquanto durar a volta de Jesus. Essa igreja precisa caminhar nesse DNA, precisa transitar nesse mistério, precisa progredir e perseverar nessa dinâmica, independente de fatores externos, independente de situações ou mudanças. Vocês precisam entender isso. A riqueza de Deus na vida de vocês, a graça do Senhor derramada para vocês serem uma igreja com esse perfil, com essa característica, uma igreja com esse DNA, uma igreja que vai continuar andando nesse mistério de transformar o que não presta em coisa utilíssima, de transformar a escuridão em luz, de transformar a falta de circulação de água e de energia em uma estrutura livre, desimpedida, onde a água jorra abundantemente e a energia se faz presente em forma de luz por todos os lugares, por todos os lugares. Essa igreja precisa andar nesse caminho aí sempre, porque vai ser sempre o que Deus haverá de fazer na vida de vocês. Deus vai oportunizar, nesse ano que se avizinha, outras obras vocês vão fazer, em outras áreas, em outros setores, quem sabe não aqui, mas na cidade, eu não sei, mas Deus sabe, e Ele tem encargos para essa igreja, e essa igreja precisa andar nesse mistério e nessa graça. Por isso a palavra de hoje é para manutenção. A palavra de hoje que Deus está liberando para nós, e de maneira tão específica para essa igreja, é para vocês assumirem essa identidade, chamarem para si essa responsabilidade, ficarem de pé diante do Altíssimo e dizerem: sim, Senhor, é conosco esse negócio, e nós iremos até o fim contigo. Não vamos temer, não vamos nos assustar, não vamos descrer,
nós vamos confiar e nós vamos seguir adiante, e o Senhor vai continuar nos usando para que grandes coisas sejam feitas e a gente nunca perca essa alegria que vai se tornando cada vez residual e acumulada, de forma que um dia isso estará tão impregnado nesse lugar que as pessoas entrarão aqui sisudas e de repente ficarão alegres. A unção da alegria derramada nesse lugar, por coisas que o Senhor tem feito, e que o Senhor está fazendo, e o Senhor vai fazer, a ponto das pessoas incrédulas ao derredor, olhando para vocês, também dirão: eles estão alegres assim. Essa igreja tem sempre um sorriso estampado no rosto, esse povo meio amalucado, que fica dando glória e aleluia bem alto, estão assim porque Deus os abençoa muito, e por isso eles estão alegres, e ficam alegres, e continuarão alegres. E vocês, como no Salmo 126, dirão em resposta, reafirmando: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. E continuarão dizendo: traze-nos outra vez, ó Senhor, como já fizestes outro dia, faz de novo. O Salmo fala de repetição. E se eu fosse você, eu pegava esse Salmo 126 e colocaria ele como divisa da espiritualidade de vocês, porque o Salmo não fala de uma coisa que aconteceu uma só vez, fala de coisas que vão acontecer de novo, de um Deus que não se cansa, de um Deus que repete os seus milagres, de um Deus que faz tudo outra vez, de um Deus que sempre vai responder a oração e a confiança do seu povo. Por isso aqueles que, reafirmando e confirmando o que os outros diziam, falaram também dizendo: grandes coisas fez verdadeiramente o Senhor, e por isso estamos alegres. E dirão outra vez na sequência do Salmo: volta-te para nós, Senhor, outra vez, porque precisamos de novo da tua visitação e do teu milagre. E agora a nossa confiança está mais alta, porque nós temos agora um acréscimo, que é aquela certeza daquela experiência vivida, que nos faz confiar mais ainda, dizendo: o Senhor já fez uma vez, o Senhor poderá fazer de novo, aleluia. E Deus será glorificado na vida de vocês. Mas não esqueça de obediência de fé. Atenda os comandos. Creia na visão da liderança. E quando houver mobilização, outra vez, se coloque disponível e diga: conte comigo. Vamos viver juntos o milagre do Senhor outra vez. Atenda o comando. Veja que para que acontecesse o que aconteceu nos dois eventos que eu citei aqui, houve ordens expressas, pontuais e pertinentes e detalhadas, e o povo obedeceu. É a obediência de fé. Amém? Agora, no segundo momento, você vê o que eu chamo de disposição de fé. Foi por isso que eu chamei a atenção de vocês aqui, porque nessa última ordem de Deus, há um diferencial que vai abrir o leque para essa outra realidade, que não é só obediência de fé que Deus quer, mas disposição de fé que Deus busca. Na segunda coleção de ordens expressas, pertinentes, pontuais e detalhadas, você vê a intenção de Deus, que Ele não quer apenas uma obediência de fé, mas Ele quer, na ordem que Ele dá, que o povo tenha conjuntamente uma disposição de fé.
Anote isso no seu coração. Está aqui onde eu chamei a sua atenção quando da leitura. Lembram o versículo 11? Assim, pois, o comereis. 2 pontos. Está aí. O que é que Deus diz? Os vossos lombos cingidos. 1. Os vossos sapatos nos pés. 2. O vosso cajado na mão. 3. E o comereis apressadamente. É um 4º comando, específico, pertinente e detalhado. E o comereis apressadamente, porque esta é a Páscoa do Senhor. Você entende que isso é disposição de fé? Olhe bem, irmãos, quando Deus disse isso, ninguém estava liberto, todo mundo estava preso. Quando Deus disse isso e quando eles obedeceram, à risca o que Deus mandou, todos eles estavam aprisionados. As portas e os portões que os trancafiavam estavam todos fechados, hermeticamente fechados. Outra coisa, à época, Faraó tinha diminuído a ração deles, sim, ração, como se fossem animais. Não era refeição, era ração. O texto é claro, nas versões mais antigas, disse que o Faraó diminuiu a reação e aumentou a jornada de trabalho deles. Que eles eram escravos e que trabalhavam de maneira árdua, uma jornada longa de trabalho. Nessa época em que Deus disse isso, em que Deus fez isso, em que Deus estabeleceu a sua Páscoa como memorial perpétuo por todas as gerações do seu povo, era essa a condição dos israelitas. Eles comiam menos e trabalhavam mais. E o Senhor pega e diz: depois que vocês assarem do jeito que eu mandei, comerem as partes como eu ensinei, colocarem o sangue do cordeiro nos lugares que eu assinalei, aí na hora de vocês comerem, Deus diz: tem mais ordem, tem mais coisas que vocês têm que fazer de maneira bem específica. Vocês vão comer desse jeito, não é do jeito antigo, não é do jeito que vocês estão acostumados, não é não. Essa é a minha Páscoa, simboliza coisas grandiosas, é como se Deus estivesse dizendo, coisas que eu nem vou dizer, porque vocês não têm condição de entender. É uma Páscoa diferente, é uma ceia diferente, por isso tem um jeito próprio de fazer isso. Comereis assim, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés. Ninguém comia de sapato em casa. Isso é sapato para viajar. Você entende? Cajado na mão, a coisa mais estranha Deus estava pedindo. Como é que eu vou fazer uma refeição com a minha família com os meus lombos cingidos, que é roupa de viagem, sapato no pé para caminhar, para seguir as trilhas, e cajado na mão, que eu preciso, porque naquela época os caminhos eram diferentes, eu precisava de um cajado para me apoiar, para me servir muitas vezes de instrumento para abrir algum caminho meio fechado, algum mato meio fechado diante de mim, ou dar alguma bordoada em algum animal, em algum lobo que aparecer. Isso é para quem vai sair, é para quem vai viajar. Pois é desse jeito que eles vão comer. E Deus ainda, e eu gosto aqui do modo como Deus fala, porque Ele é detalhista. Ele diz: olhe, e ainda é apressadamente que vocês vão comer. Não é relaxadamente, não, é com pressa. Porque vocês não sabem a hora que o portão vai se abrir. E eu não quero que vocês fiquem aqui nem mais um minuto além daquilo que eu permito. É para não perder tempo, é para se preparar previamente, é para ter disposição de fé, é para mostrar na atitude que vocês creem de verdade.
Não é para esperar acontecer, para ir procurar o sapato e a roupa e o cajado para viajar. É para crer que eu vou fazer, porque eu disse que vou fazer. E porque vocês creem que eu vou fazer, já vão viver de acordo. Já vão viver de acordo. Aleluia. É isso que eu chamo de disposição de fé. Se você crê em Deus, você não vai deixar de receber. O que é que Jesus ensinou, gente, nos evangelhos? Tem uma parte que ele fala da fé que transporta montanhas. Ele diz: se você crer no seu coração e não duvidar no seu coração, já o recebeste. Está lá no evangelho. É só uma questão de tempo, mas no Espírito, se você creu de verdade, você não apenas obedece por fé, mas você obedece com disposição de fé. Ou seja, sua atitude é de quem já possui, sua atitude é de quem já viu, sua atitude é de quem já recebeu. Sua atitude é essa, a ponto de que se alguém passasse na frente da casa de um daqueles israelitas naquela noite, e pela frecha da porta, ou alguém, quem sabe, esqueceu a janela aberta, algum egípcio olhasse e visse lá dentro aquelas famílias, sapato, lombo cingido, cajado, em pé, comendo ligeiro, iam sair rindo e zombando e dizendo: enlouqueceram de tanto trabalhar e de tanto comer cada dia mais menos, eles enfraqueceram do juízo. Mas aquilo era a ordem de Deus, aquilo era disposição de fé. Quem crê de verdade não espera ver para crer, já creu antes de ver, já creu antes de ver. Aleluia. Você crê que Deus vai lhe levar desse país para outro país? Então vá tirar o seu passaporte amanhã cedo. É antes. Não espere para ver. Veja pela fé. Quem vê pela fé, age pela fé. E quem age pela fé tem disposição de fé. Eu não sei quando, mas eu creio. Então, quando a porta se abrir, eu não vou perder tempo tirando o passaporte, já está na mão, Senhor. Estou com o meu cajado na mão, com o meu sapato no pé, com os meus lombos cingidos e com a pressa boa, a pressa que não é de ansiedade, é a pressa da expectativa, de fé, de que Deus vai fazer. Você está entendendo isso? Quero terminar, irmãos, dizendo algo para você. Isso funciona em qualquer época, isso funciona em qualquer circunstância, isso funciona em qualquer situação. Esses dois princípios da fé, obediência de fé, seguido de disposição de fé. Faça essa equação, marque na tábua do seu coração e não se esqueça mais disso. Deus vai fazer acontecer quando você obedece por fé e por fé você se dispõe com atitudes que são condizentes com a sua fé. Não esqueça disso não. Faz aproximadamente 15 anos eu vou falar de um casal que o bispo Marlon conhece. Vou falar de Raul, que ele deu a bandeira do Uruguai, e de Sandra, sua esposa. Raul chegou naquela igreja que você conhece, pastor. Chegou lá todo arrebentado, pela vida, pelas traições, pelos problemas. O Raul chegava e na hora da oração ele caía literalmente no chão de tanta aflição, de tanta mágoa, de tanta angústia, de tanto problema. Quantas e quantas vezes eu me debrucei sobre ele no chão e o levantei e o coloquei na cadeira dizendo: Raul, Deus vai te ajudar. E Deus ajudou o Raul, nós batizamos o Raul. Passaram-se 1 ano, 2, 3, ele dizia:
pastor, eu quero reconstruir a minha vida. Esse irmão, ele foi traído pela sua esposa, que ele amava tanto, que ele jamais esperava um ato tão vil daquele. Ele ficou totalmente destruído. E com 3 anos de fé ali naquela igreja, ele dizia: pastor, eu creio que Deus vai restaurar a minha vida por inteiro. Eu dizia: vai, Raul, continue. Passado mais uns 2 anos, ele tinha 5 anos, nós colocamos ele para servir na igreja. Passado mais uns 2, 3 anos, nós ordenamos ele presbítero da igreja. Raul sozinho na sua casa, orava para que Deus lhe desse um dia a felicidade de encontrar uma mulher que fosse de Deus e que realmente lhe desse a possibilidade dele ser realizado como homem, como esposo, que pudesse ter a graça de ser pai, de ter filhos, porque tudo isso foi roubado da sua vida. E ele estava crente e era agora um oficial da igreja, mas ele continuava sem ver esse milagre acontecer. Um dia de inverno, lá é muito frio onde a gente mora, as temperaturas invernais são negativas, lá é normal, 3, 4, 5 graus abaixo de zero. Um inverno brabo, eu lembro, e era um culto de quinta-feira, culto de ensino. Tem uma escadaria à igreja, eu vi o Raul subindo pela escadaria da igreja, e eu olhei para ele, vi que ele não estava bem. Preguei, Raul cabisbaixo, cabelo meio desalinhado, gola da camisa meio amarrotada. Vi que ele tinha uma loja na cidade. Percebi pelo visual dele que ele tinha ficado na loja até mais tarde, não tinha ido em casa, que tinha fechado a loja e tinha ido direto para o culto de ensino na igreja. O aspecto dele era de quem não tinha passado em casa, era de quem tinha passado o dia todo trabalhando e agora de noite estava na reunião para ouvir a palavra de Deus. E não estava bem. Eu vi no seu olhar. Deixa eu lhe dizer uma coisa: quando a gente é pastor de verdade, por chamado de Deus, a gente tem um olhar diferente, a gente consegue ver, a gente consegue discernir, sabe? Olhando nos olhos das pessoas. Naquela noite, se ele não fosse imediatamente ao meu encontro, eu iria ao encontro dele. Eu já estava decidido, eu vou saber o que é que ele tem. Ele é uruguaio, eu iria dizer: que passa, hermano, eu sei que não estás bem. Mas ele veio ao meu encontro. Pastor, o senhor podia orar por mim? Final do culto. Falei: claro, Raul, mas eu preciso saber por que você está assim. O pastor percebeu que eu não estou bem? Claro, Raul. Você é pastor, esse inverno está sendo o mais difícil da minha vida. Falei: em que sentido, Raul? Eu estou bem, o Senhor é meu pastor, nunca estive tão bem espiritualmente, mas eu preciso de uma companheira. E as lágrimas rolavam do seu rosto. E ele dizia para mim: pastor, faz 8, 9 anos, mais ou menos isso, que eu me converti, que eu estou orando, mas pastor, parece que não existe, parece que não chega. E está muito frio, pastor. Pastor, não é carnalidade, não é sexo que eu quero, é companhia. Ele chorava, dava dó ouvir o Raul falando. Eu queria alguém para me aquecer nesse frio. Queria alguém para compartilhar o meu dia, a minha vida. Eu queria alguém para chegar em casa e dizer o que aconteceu durante o dia na loja. É só isso que eu quero. Na hora que ele falou isso, esse texto veio ao meu coração, Marlon. Disse: Raul, escuta o que eu vou dizer, porque Deus vai mudar a sua situação. Porque eu vou lhe passar um princípio que ele vai ser aplicado na sua vida, se você obedecer, e você vai mudar, meu irmão. Deus vai lhe abençoar.
Eu disse: a partir de hoje, nunca mais você vai vir para a igreja sem tomar banho. Como é que o senhor sabe, pastor? Eu sei. Você está tão deprimido hoje que você veio direto da loja para cá. Não foi? Se foi, nunca mais. Amanhã você vai sair, vai comprar roupas novas. Sabia que ele era um rapaz que tinha recursos, eu podia pedir isso. Se ele não tivesse condições, eu não pediria. Você vai comprar roupas novas. Mas pastor, não tenho roupa em casa, que poucas... Não importa, Raul, isso é um comando de Deus para a sua vida, obedeça. Sai amanhã, compre roupas novas. Compre um perfume novo. Pastor, eu tenho dois... Não fala, compre um perfume novo. Nunca mais venha para a igreja sem tomar banho. Você veste a roupa nova, você se perfuma, penteia bem o cabelo. Vem como se você fosse encontrar na igreja naquele dia a sua amada, porque é assim que Deus vai se mover. Aleluia! E ele fez, aleluia. No domingo ele estava com uma roupa que brilhava, o cabelinho penteado, estava até repartido. Venha com essa expectativa. E foi 1 mês, e foi 2, e foi 3, e foi 4, e foi 5, e não chegou o 6, aleluia! Literalmente se cumpriu. Quando ele subiu a escada daquela igreja, quem ele bate de frente, irmão? Uma ruiva de Santa Catarina, com os olhos azuis, que pareciam joias incrustadas no globo ocular. E aquele olhar sacudiu o Raul, que ele tremeu na sua base. Para a honra e glória do Senhor Jesus, aquilo foi assim, irmão. Nada a ver com aquele cantorzinho que canta e faz... Não tem nada a ver, não estou nem lembrando dele. Mas foi assim do Senhor. A Sandra se apaixonou, o Raul se apaixonou. 6 meses depois eu estava fazendo o casamento dele. 2 anos depois eu estava apresentando o menino dele. Funciona, irmãos, funciona. A obediência de fé e a disposição de fé. Você quer mesmo encontrar a sua amada? Quer, então se prepare para encontrá-la. O que é isso, pastor? Disposição de fé, atitude de fé, atitude de quem crê. E quem crê não espera para ver, quem crê já vê pela fé. É Hebreus 11, é Moisés, não temeu a ira do rei que matava todo mundo, porque ficou firme vendo o invisível. Vendo o que ninguém vê, apenas aqueles que olham por fé, eles enxergam o invisível, em nome de Jesus.